Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. As correntes morderam seus pulsos como dentes. Dentes de ferro que queimavam onde tocavam a pele nua. E quando o guarda empurrou Celeste para a frente, ela tropeçou de joelhos diante da pedra do salão de julgamento com um estalo que ecoou por todos os pilares. 300 lobos observavam da galeria acima. 300 pares de olhos encarando a mulher que o bando Blackthorn chamara de inútil desde que ela se lembrava. Por favor, eu não fiz nada de errado. Sua voz quebrou contra o teto abobadado como vidro em pedra, e nenhum rosto naquela multidão se suavizou. Nenhum. O ancião Harwick estava no centro da plataforma do tribunal, sua barba prateada capturando a luz da tocha, sua expressão esculpida no mesmo granito do salão. À sua esquerda sentou-se Beta Ronin, braços cruzados, mandíbula cerrada, olhos brilhando com a satisfação particular de um homem que desejava este momento há anos. E à sua direita, esparramada em sua cadeira de madeira esculpida como uma rainha já coroada, sentou-se Thessaly Graves, a mulher que orquestrou cada humilhação que Celeste suportou desde o dia em que chegou ao complexo Blackthorn, como uma criança de 6 anos, sem pais e sem bando para reivindicá-la. Thessaly inclinou-se para a frente. Seu cabelo castanho escuro escorreu por um ombro como vinho derramado, e seu sorriso era o tipo de sorriso que precedia o sofrimento. A acusada se levantará. Celeste tentou. Seus joelhos tremeram. As correntes puxaram firmemente contra o ferrolho no chão, e ela conseguiu colocar um pé sob si antes que seu tornozelo virasse e ela quase caísse novamente. Uma onda de risos percorreu a galeria. Alguém jogou algo, um pedaço de papel amassado talvez, ou um tufo de pano, e atingiu seu ombro. Levante-se, Ômega. Ou você precisa de permissão para isso também? Era Ronin. Sua voz ressoou pelo salão, e o riso aumentou. Celeste cerrou os dentes e se forçou a ficar de pé. Seus pulsos sangravam onde o ferro havia raspado a pele. Seu vestido, o mesmo turno cinza esfarrapado que ela usava quando a arrastaram da cozinha, estava rasgado na bainha e manchado com o que quer que ela tivesse caído quando a jogaram na cela de detenção na noite anterior. Ela tinha 24 anos. Ela era uma serva no bando Blackthorn, desde que era velha o suficiente para segurar uma vassoura. Ela nunca havia mudado. Ela nunca havia desafiado ninguém. Ela nunca havia sequer levantado a voz à mesa de refeições. E ainda assim, aqui estava ela, acusada de traição. O ancião Harwick desenrolou um pergaminho com precisão teatral. Sua voz era um monótono seco e medido de um homem lendo uma sentença de morte que ele considerava formalidade. Celeste, Ômega sem bando de Blackthorn. Você é acusada dos seguintes crimes: conspiração contra a linhagem alfa, uso não autorizado de recursos do bando, e ela fez uma pausa para efeito. Ocultação de seu lobo. A última acusação caiu como uma pedra em água parada. A galeria ficou em silêncio. Até o sorriso de Thessaly vacilou, substituído por algo mais aguçado, algo faminto. Ocultação de seu lobo. Em seu mundo, todo shifter apresentava seu lobo aos 16 anos. Era lei. Era tradição. Era o momento em que um lobo declarava o que era ômega, beta, guerreiro e assumia seu lugar na hierarquia. Esconder um lobo era cometer um ato de engano contra toda a estrutura do bando. Implicava que você tinha algo a esconder, algo perigoso, algo que não pertencia. Celeste nunca lhe havia mudado. Nem uma vez, nem publicamente, nem privadamente, nem em segredo sob a lua cheia, quando a atração era tão forte que fazia seus ossos doerem e seu sangue cantar. Ela resistiu a isso todas as vezes, porque sempre soube com uma certeza que nunca poderia explicar que se alguém visse seu lobo, eles a matariam por isso. Eu não ocultei nada. Eu não posso mudar. Todos vocês sabem disso. Eu nunca pude. Mentiras! Thessaly levantou-se de sua cadeira como uma serpente se desenrolando. Ela desceu os 3 degraus da plataforma com graça deliberada, seu vestido esmeralda sussurrando contra a pedra, e parou perto o suficiente de Celeste para que seu perfume, jasmim, e algo mais escuro, algo metálico, enchesse o ar entre elas. Testamos seu sangue, pequena Ômega, 3 dias atrás enquanto você dormia. Sabe o que encontramos? O coração de Celeste parou. Ela sentiu. Realmente sentiu. O músculo se contraindo em seu peito como um punho se fechando em nada. Eles testaram seu sangue.
Eles entraram nos aposentos dos servos enquanto ela dormia e tiraram seu sangue sem o conhecimento dela, sem o consentimento dela. E eles... Vocês não tinham o direito. Tínhamos todo o direito. A lei do bando permite a análise de sangue de qualquer lobo suspeito de ocultação. Tessal brilhou. E sabe o que a análise revelou? Ela se virou para a multidão. Ela levantou a voz para que chegasse a todos os cantos daquele antigo salão. A todos os lobos pressionados contra o corrimão da galeria. A todos os anciãos e betas e guerreiros que se reuniram para assistir a Ômega sem bando ser julgada. Marcadores lupinos ativos. Capacidade de mudança completa. Ela tem um lobo, um forte, e ela o esconde deste bando há mais de 8 anos. A erupção foi imediata. Vozes chocaram-se contra as paredes. Gritos de indignação, suspiros de descrença. O rosnado baixo de lobos cujos instintos animais foram acionados pela revelação. Celeste sentiu o som como uma força física pressionando-a de todas as direções. Sua respiração ficou rápida e superficial, sua visão embaçada nas bordas. 8 anos Ronin estava de pé. 8 anos ela viveu entre nós como uma fraude, comendo nossa comida, dormindo sob nosso teto, escondendo o que ela é. Eu não estou escondendo nada perigoso. Por favor, se vocês apenas me ouvissem. Ninguém ouviu. Ninguém jamais ouviu a Ômega que esfregava o chão e lavava a roupa e servia refeições a lobos que a olhavam como se ela fosse feita de vidro. Ela foi invisível a vida inteira. E agora que eles finalmente decidiram vê-la, eles viam apenas uma ameaça. O ancião Harwick levantou uma mão. O salão silenciou, não por respeito, mas por antecipação. Eles sabiam o que estava por vir. O tribunal deliberou. Sob a Lei PAC 712, qualquer lobo considerado culpado de ocultação pode ser compelido a mudar diante de uma assembleia pública para que a natureza do lobo oculto possa ser avaliada e o julgamento apropriado proferido. O sangue de Celeste gelou. Não, você vai mudar, Ômega. Aqui agora, diante deste tribunal e das testemunhas reunidas. Vocês não podem fazer isso. Por favor, vocês não entendem o que vai acontecer. Oh, acho que entendemos perfeitamente. Tessalia estava perto novamente, seus lábios perto do ouvido de Celeste, seu sussurro uma lâmina envolta em seda. Você tem escondido algo extraordinário, não é? Algo que não pertence a uma ninguém inútil e sem bando como você. Celeste puxou as correntes. O ferro penetrou mais fundo em seus pulsos, e ela sentiu sangue quente escorrer por suas palmas. Os guardas se aproximaram. 2 deles, ambos guerreiros, ambos facilmente 2 vezes o seu tamanho. Um deles agarrou seu ombro e a forçou de volta aos joelhos. Bufos. Por favor, não me façam fazer isso. Eu imploro. A compulsão será administrada. Mude agora, ou nós a forçaremos. Ela sabia o que isso significava. A mudança forçada era a agonia. Eles a injetariam com compostos de adrenalina e a cercariam com lobos agressivos, cujos domínios acionariam seus instintos animais, até que seu corpo não tivesse escolha, a não ser responder. Era violento, era humilhante, e era perfeitamente legal sob a lei do bando quando aplicado a um caso de ocultação. Celeste fechou os olhos. Ela podia sentir seu lobo se agitando. Vinha sentindo-o se agitar desde que a arrastaram para este salão. Ele pressionava contra o interior de suas costelas como um segundo batimento cardíaco, vasto e luminoso, e desesperadamente, terrivelmente poderoso. Ela passou a vida inteira segurando-o, construindo muros dentro de si, tijolo por tijolo, ano após ano, para conter essa coisa. Porque ela sabia desde os 14 anos, desde a primeira noite em que a lua puxou algo profundo em sua medula, e ela vislumbrou o que vivia dentro dela. Que seu lobo não era o que ninguém esperava. Não era um lobo ômega. Não era um lobo beta, nem mesmo um lobo alfa. Era algo que não era visto há mais de 400 anos. E no momento em que aparecesse, tudo mudaria. Sinto muito. Ela não tinha certeza para quem estava se desculpando. Para si mesma, talvez. Para o lobo que ela manteve enjaulado. Para a garota que ela era antes deste momento, aquela que acreditava que se fosse quieta o suficiente, obediente o suficiente, invisível o suficiente, eles a deixariam viver em paz. Ela soltou. A mudança a atingiu como um trovão. Rasgou seu corpo com uma força que estilhaçou o ferro. Correntes em seu pulso como se fossem feitas de papel. O som disso, metal gritando, pedra rachando sob suas mãos e joelhos, silenciou todas as vozes no salão em um instante. Ela sentiu seus ossos se remodelarem, sentiu sua pele se dissolver em pelo, sentiu sua espinha se alongar
e seus sentidos explodirem para fora até que ela pudesse ouvir cada batimento cardíaco na sala. Sentir cada emoção no ar. Medo e choque, e algo por baixo de tudo que cheirava a admiração. A transformação levou 7 segundos. 7 segundos de luz ofuscante e radiante que jorrou de seu corpo como luar líquido, tão brilhante que lobos na galeria protegeram os olhos e tropeçaram para trás. 7 segundos de poder, tão cru e absoluto que o chão de pedra sob ela rachou em um círculo perfeito, linhas de fratura irradiando para fora como as pétalas de uma flor. E quando a luz diminuiu, o que estava no centro do salão de julgamento não era um lobo ômega. Era um lobo prateado. Prateado puro, impossível, luminoso, pelo que parecia brilhar de dentro, como se a própria lua tivesse sido tecida em cada fio. Ela era enorme, maior que qualquer lobo no salão, maior que qualquer alfa. Seus ombros nivelados com o peito de um homem adulto. Seus olhos brilhavam com uma luz cristalina pálida, que não era nem dourada nem azul, mas algo mais antigo, algo que existia antes da cor ter um nome. Ela era uma luna prateada. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de uma multidão chocada em imobilidade. Foi o silêncio de 300 lobos que acabaram de testemunhar um mito entrar no mundo dos vivos. Bufos. Lunas prateadas eram lendas, histórias contadas a filhotes ao redor de fogueiras, textos antigos empoeirados em bibliotecas que ninguém visitava. Dizia-se que eram os primeiros lobos, a linhagem original da qual todos os outros descendiam, abençoados pela própria deusa da lua, com um poder além de tudo que os Pax modernos poderiam compreender. Poder de curar, poder de comandar, poder de se ligar à terra e extrair força de cada ser vivo que andava sobre ela. Não havia uma luna prateada há 413 anos. A última havia unido os territórios em guerra e inaugurado a era de paz, que ainda se mantinha, embora precariamente, mas se mantinha em todo o continente. Ela havia sido uma rainha, uma deusa encarnada. E agora uma estava no salão de julgamento do bando Blackthorne, sangrando de pulsos esfregados por correntes de ferro, tendo sido arrastada de uma cela de servos e acusada de traição pelos próprios lobos que ela serviu por 18 anos. Thessaly recuou tão rápido que quase caiu. Seu rosto ficou branco, sem sangue, mole. Todo vestígio de sua crueldade triunfante substituído por algo que parecia muito com terror. O ancião Harwick deixou cair seu pergaminho. A boca de Ronan abriu, fechou, abriu novamente. Nenhum som saiu. E então, do fundo do salão de julgamento, as maciças portas de carvalho explodiram para dentro. Não abriram, explodiram. As dobradiças gritaram. A barra transversal estilhaçou. Fragmentos de madeira antiga se espalharam pelo chão de pedra como estilhaços. E através da porta arruinada entrou um homem que fez todos os lobos na sala instintivamente baixarem os olhos. Ele era alto, mais de 1,90 metros, com cabelo escuro cortado rente nas laterais e mais comprido no topo. O tipo de rosto que parecia ter sido esculpido em algo mais duro que osso. E olhos tão intensamente escuros que pareciam pretos até que a luz da tocha os capturasse e revelasse um anel de âmbar flamejante ao redor de cada íris. Ele não usava vestes cerimoniais, nem insígnias de bando. Apenas roupas escuras que se moviam com ele como uma segunda pele, e uma presença tão avassaladora que o próprio ar parecia engrossar ao seu redor. Anthony Draven, o Rei Alpha, governante de todos os territórios das montanhas do norte à costa sul, comandante de 15 matilhas aliadas, o lobo mais poderoso vivo, e um homem que não punha os pés no complexo Blackthorne há mais de uma década. Um homem que não tinha razão para estar ali, nenhuma visita agendada, nenhuma obrigação política que o trouxesse a esta matilha remota e insignificante nesta noite insignificante. A menos que algo o tivesse chamado. Bufa. Ele atravessou as portas destruídas com 6 de sua guarda real às suas costas. Cada um irradiando o tipo de calma letal que vinha da confiança absoluta em sua capacidade de matar todos os lobos nesta sala sem quebrar o passo. Mas Anthony não olhou para seus guardas. Ele não olhou para o tribunal. Ele não olhou para a multidão de lobos que agora se pressionavam contra as paredes da galeria, como se tentassem derreter na pedra. Ele olhou para o lobo prateado e o mundo parou. Celeste sentiu uma força que atingiu seu corpo de lobo como uma onda. Quente e elétrica e impossivelmente vasta. Ela fluiu através de seu peito, envolveu seu coração, afundou em seus ossos com uma completude que fez cada célula de seu corpo cantar em reconhecimento. As orelhas de seu lobo se achataram,
Seu corpo prateado maciço tremeu, seus olhos cristalinos se fixaram no homem de cabelos escuros na porta. E ela soube com uma certeza que ia além do instinto, além do conhecimento, além de qualquer coisa que sua mente humana já tivesse sido capaz de entender, que este homem era seu companheiro. O vínculo. Era o vínculo de companheiro desvanecido. A conexão de 1 em 1 milhão que a deusa da lua tece entre duas almas destinadas a se completarem. Parecia ser atingida por um raio e abraçada por mãos gentis ao mesmo tempo. Parecia voltar para casa em um lugar onde ela nunca tinha estado. Parecia cada noite solitária que ela já passara nos aposentos dos servos, cada refeição que comera sozinha, cada lágrima que derramara em um travesseiro que cheirava apenas a sua própria solidão. Tudo isso tinha sido o preço deste momento. Anthony também sentiu. Ela podia ver na maneira como seu corpo travou, cada músculo ficando rígido enquanto o vínculo o atingia com o que deve ter sido uma força avassaladora. Seus olhos se arregalaram apenas uma fração, o suficiente para revelar que nem mesmo o Rei Alfa era imune ao choque. Suas narinas se dilataram, suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Um som baixo ressoou em seu peito, algo entre um rosnado e um gemido, e os anéis âmbar ao redor de suas íris brilharam tão intensamente que lançaram sombras em suas maçãs do rosto. Mude de volta. Sua voz era baixa, mas carregava pelo salão com o peso de uma avalanche. Não era um comando emitido por um rei a um súdito. Era um apelo envolto em autoridade, falado por um homem que precisava ver o rosto da mulher que sua alma acabara de reivindicar. Celeste hesitou. Ela estava em um salão cheio de lobos que queriam que ela fosse punida, acorrentada, exilada ou morta. Ela estava nua sob a túnica. Suas roupas haviam sido destruídas na transformação. Ela estava sangrando, exausta e aterrorizada. Mas o vínculo puxou. Puxou como a gravidade, como a maré, como a queda inevitável da noite. E seu lobo, seu magnífico e impossível lobo prateado, confiava neste homem com uma ferocidade que desafiava todas as lições que Celeste já aprendera sobre confiança. Ela mudou de volta. A luz veio novamente, mais suave desta vez. E quando ela desapareceu, Celeste ajoelhou-se no chão de pedra rachada em sua forma humana. Seu cabelo prateado e branco, que sempre fora uma excentricidade que ela explicava como um envelhecimento prematuro, cascateou em seus ombros e desceu por suas costas como uma cachoeira de luz estelar. Sua pele era luminosa, quase translúcida, como se a luz da lua que seu lobo carregava não tivesse recuado completamente. Os restos rasgados de seu vestido cinza se agarraram a seu corpo, e seus pulsos ainda sangravam onde as correntes haviam mordido profundamente. Ela olhou para o Rei Alfa, e seus olhos se encontraram, e o vínculo entre eles pulsou tão poderosamente que todos os lobos no salão o sentiram. Uma vibração quente e ressonante no ar como a nota mais baixa de um sino de catedral vibrando pelo chão, pelas paredes e pela medula de cada osso na sala. Anthony se moveu. Ele cruzou a distância entre a porta estilhaçada e o centro do salão em passadas que devoravam o chão. E quando ele alcançou Celeste, ele fez algo que fez todas as mandíbulas da sala caírem. Ele tirou o casaco, o pesado casaco preto que usava sobre os ombros, e o envolveu nela com cuidado, gentilmente, com mãos que podiam esmagar pedra e um toque tão terno que fez os olhos de Celeste arderem com lágrimas que ela não chorava há anos. Você está segura agora? 3 palavras pequenas e silenciosas que desmantelaram 18 anos de sobrevivência em um instante. A compostura de Celeste, o controle de ferro que ela mantivera através da acusação, das correntes, da mudança forçada, da humilhação, desmoronou. Um som escapou de sua garganta que era meio soluço, meio algo para o qual ela não tinha palavra, e ela pressionou a testa contra o peito dele porque a alternativa era desmoronar completamente. A mão de Anthony subiu para acariciar a parte de trás de sua cabeça, seus dedos entrelaçados em seu cabelo prateado, e ele a segurou ali, ajoelhada nos destroços do chão de pedra, seu corpo posicionado entre ela e todos os lobos no salão como uma muralha de aço vivo. Então ele olhou para o tribunal, para Fezili, que havia ficado tão pálida que suas sardas se destacavam como gotas de sangue. Para Ronin, que parecia estar considerando seriamente se conseguiria alcançar uma janela antes que os guardas do Rei Alfa o alcançassem. Para o ancião Harwick, que estava segurando as bordas de seu pódio como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Quem a mudou? A pergunta era baixa, conversacional, quase, o tipo de tom que um homem usava ao discutir o tempo ou o cardápio no jantar.
Mas por baixo dela corria uma corrente de raiva tão profunda que era quase serena, a calma no centro de um furacão, a quietude antes que a terra se partisse. Ninguém respondeu. Eu fiz uma pergunta. A voz do ancião Harwick rachou quando ele falou. Ele soou como um homem que acabara de perceber que estava na beira de um penhasco e o chão estava desmoronando. Rei Alpha, não tínhamos ideia. O tribunal foi legal. A análise de sangue. Você acorrentou uma luna prateada em ferro. Você a arrastou perante um tribunal. Você a obrigou a mudar contra sua vontade. A voz de Anone não se elevou. Não precisava. Diga-me qual parte disso você considera legal. O Estatuto de Ocultação, Paclau 712, não se aplica a lobas luna. Nunca se aplicou a lobas luna. Lobas luna são soberanas sob o pacto da primeira lua. Uma lei que precede a existência de sua matilha em 3 séculos. Ele fez uma pausa. Presumo que você a tenha lido. O silêncio que se seguiu confirmou que o ancião Harwick absolutamente não a havia lido. Que de fato ninguém na matilha Blackthorne se preocupou em consultar qualquer lei sobre lobas luna, porque ninguém acreditava que elas ainda existissem. Anthony voltou sua atenção para Thessaly. Thessaly, para seu crédito, ou talvez para sua estupidez, tentou falar. Rei Alpha, posso explicar. Este lobo foi encontrado ocultando sua natureza. E como beta-fêmea atuante desta matilha, foi meu dever em seu nome. Thessaly Graves, Rei Alpha. Eu sou filha de... Eu não pedi sua linhagem. Pedi seu nome para saber o que colocar na ordem do tribunal. Cada gota de cor restante esvaiu-se do rosto de Tessal. Ordem do tribunal? Você orquestrou a humilhação pública e a mudança forçada de um lobo sob proteção soberana. Você tirou sangue sem consentimento. Você fabricou uma acusação de traição para justificar isso. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com o foco desapaixonado de um predador decidindo se sua presa valia o esforço. Isso acarreta uma sentença de exílio no mínimo. Você não pode. Meu pai é um ancião aliado. Ele não permitirá. A aliança de seu pai é com a coroa, e a coroa está diante de você dizendo que você acabou. A boca de Thessaly abriu. Fechou. Seus olhos dispararam para Ronin, que havia dado vários passos para trás, e parecia estar desenvolvendo um interesse súbito e intenso pela arquitetura da parede distante. Ela olhou para o ancião Harwick, que não a encontrou com o olhar. Ela olhou para a galeria, onde 300 lobos a encaravam com a expressão particular de uma multidão que acabou de perceber que apoiou o lado errado. Ela não encontrou aliados. Nenhum. Celeste observou tudo isso por trás do escudo do corpo de Anone, seu casaco quente em seus ombros, seu cheiro, cedro e fumaça, e algo selvagem e elétrico, enchendo seus pulmões a cada respiração. Ela observou a mulher que a atormentara por 18 anos, que a derrubara nos corredores e lhe atribuíra tarefas impossíveis e sussurrara nos ouvidos de qualquer um que pudesse ter sido gentil com ela, envenenando toda a amizade potencial, toda a conexão possível. Ela observou o poder daquela mulher evaporar como neblina matinal. Deveria ter sido triunfante, e parte disso foi, mas na maioria das vezes Celeste se sentiu cansada. Cansada e sobrecarregada, e tremendo com os efeitos posteriores de uma mudança que ela suprimira por quase uma década. Anthony deve ter sentido. O tremor que percorria seu corpo, a maneira como ela se inclinou nele, não por afeto, mas por pura incapacidade de se manter ereta. Ele olhou para ela, e algo mudou atrás daqueles olhos escuros. A raiva não desapareceu, mas deu lugar a outra coisa. Algo feroz e protetor e infinitamente cuidadoso. Você consegue andar? Ela queria dizer sim. Ela queria ser o tipo de mulher que poderia enfrentar um tribunal, passar por uma mudança forçada, descobrir seu companheiro desvanecido e ainda sair por conta própria. Mas seu corpo tinha outras ideias. Suas pernas pareciam feitas de água, e a perda de sangue de seus pulsos fazia as bordas de sua visão cintilar com estática prateada e branca. Acho que não. Ele não hesitou. Ele a pegou como se ela pesasse nada. Um braço sob seus joelhos, o outro apoiando suas costas, e ele a segurou contra seu peito com uma possessividade que fez o vínculo entre eles arder tão quente que todos os lobos na sala se encolheram. Esta mulher é minha companheira. Ele disse isso para a sala, para o tribunal, para os 300 lobos na galeria que viram uma serva acorrentada ser acusada de traição e não fizeram nada. Sua voz rolou pelo salão de julgamento como um trovão distante, e as palavras atingiram com a força de um decreto real, porque era exatamente o que eram.
Ela é uma luna prateada, a primeira em 4 séculos. Ela está sob minha proteção, sob meu vínculo e sob a soberania da coroa. Qualquer lobo que a toque, a ameace ou sequer a olhe com má intenção, responderá a mim pessoalmente, e eu prometo a você. Seu olhar varreu a multidão com uma frieza que fez guerreiros experientes desviarem o olhar. Você não vai gostar da conversa. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Anthony carregou Celeste pelo corredor central do salão de julgamento, pelas portas de carvalho estilhaçadas e para o ar noturno, onde a lua cheia pairava enorme em prata e branco em um céu sem nuvens, e sua luz caía sobre o cabelo e a pele de Celeste, fazendo-a brilhar como se fosse um pedaço da própria lua caído na terra e embalado nos braços de um rei. Ela pressionou o rosto na curva de seu pescoço e respirou-o. Cedro e fumaça e companheiro, e pela primeira vez em toda a sua vida, ela sentiu o que significava ser abraçada por alguém que não a soltaria. Sua guarda real formou um perímetro ao redor deles. Um transporte blindado parou na borda do complexo, mas Anthony não se moveu em direção a ele imediatamente. Ele ficou sob a luz da lua segurando sua companheira, e olhou para ela com uma expressão que era igualmente admiração e fúria mal contida pelo que lhe fora feito. Quanto tempo eles a mantiveram assim? Como assim? Uma serva acorrentada sozinha. Ela poderia ter mentido. Poderia ter minimizado. Poderia ter feito o que sempre fizera. Feito a si mesma pequena. Feito o sofrimento menor. Facilitado para quem quer que estivesse perguntando não se sentir muito mal com isso. Mas o vínculo zumbia entre eles como um fio vivo. E ela descobriu que não conseguia mentir para aquele homem. Não porque o vínculo o impedisse, mas porque algo nos olhos dele lhe dizia que ele genuinamente queria saber. Que ele perguntava não porque era esperado, mas porque a resposta importava para ele de uma forma que ela não estava acostumada a coisas importarem desde que tinha 6 anos. Encontraram-me do lado de fora dos muros do território. Sem paz, sem marcas de matilha. O Alfa acolheu-me como um ato de caridade. Ou pelo menos foi assim que ele chamou. Tenho limpado, cozinhado e servido desde então. Um músculo na mandíbula de Anone apertou-se tão severamente que ela ouviu os seus dentes rangerem. E a mulher Tessalie, ela é a razão pela qual ninguém na matilha jamais falou uma palavra gentil comigo. Ela garantiu isso. Se alguém começasse a aquecer-se comigo, ela arranjava uma maneira de os virar. Mentiras sobre coisas que eu supostamente tinha dito ou feito. Às vezes ela quebrava algo e culpava-me. Uma vez ela Celeste parou. A memória era antiga e afiada, e ela não a queria na sua boca. Uma vez ela o quê? Ela disse ao curandeiro da matilha que eu estava a fingir febre para me livrar do trabalho. Eu tinha pneumonia. Eu tinha 14 anos. O curandeiro recusou-se a ver-me durante 3 dias. Quase morri nos aposentos dos servos sozinha com febre de 104 graus. O som que Anthony fez não foi inteiramente humano. Foi um rosnado baixo e vibrante que ressoou pelo seu peito e pelo corpo de Celeste. E os seus braços apertaram-na com uma proteção tão absoluta que parecia uma armadura. Ela responderá por tudo isso. Todos os dias, Celeste acreditava nele. Não porque ele era o Rei Alfa, e a sua palavra era lei, mas porque o vínculo entre eles era um canal aberto de emoção, e o que ela sentia fluir através dele não era cálculo político, indignação obrigatória. Era fúria real, crua, profunda na alma, em nome de uma mulher que ele conhecia há menos de 1 hora. Uma mulher que o seu lobo reconheceu como a outra metade da sua existência. Eles dirigiram pela noite. O território de Espinheiro Negro ficou para trás, substituído por floresta antiga, e depois por autoestrada aberta, e depois pela silhueta ascendente da capital, Iron Hollow. O seu horizonte uma coroa irregular contra o céu pré-amanhecer. O complexo de Anony ocupava a colina mais alta da cidade, uma propriedade espalhada de pedra escura e vidro prateado, que comandava uma vista de todos os territórios a quilômetros de distância em todas as direções. Ele carregou-a para dentro pessoalmente, passando pelos guardas que se endireitaram à sua aproximação, passando pela equipa doméstica que observava com os olhos arregalados, enquanto o seu Rei Alfa passava pela entrada principal, carregando uma mulher de cabelos prateados, num vestido cinzento rasgado. Passando pelos salões formais de recepção, e pelas câmaras do conselho, e pelas alas administrativas, até a residência privada no último andar onde ninguém entrava sem a sua permissão explícita. Ele sentou-a numa cama que era maior do que todo o quarto de servos onde ela tinha dormido durante 18 anos. Os lençóis eram brancos e impossivelmente macios,
E Celeste afundou-se neles com uma desorientação que beirava a vertigem. Ela nunca na vida tinha tocado em nada tão limpo ou tão bonito. Um curandeiro chegou em minutos, uma mulher calma e competente chamada Odette, que limpou e enfaixou o pulso de Celeste com gentileza praticada, administrou um tônico para o esgotamento e perda de sangue, e examinou os hematomas nos seus joelhos e ombros com os lábios apertados numa linha fina e zangada. Quando o curandeiro saiu, Anthony ficou junto à janela, as mãos apoiadas no peitoril, a cabeça baixa. Ele não tinha dito nada desde que entraram na sala. E o vínculo entre eles estava espesso com algo que Celeste não conseguia identificar. Não raiva, não pena, algo mais profundo, algo que parecia luto. Por que vieste? Ele virou-se. A luz da lua da janela apanhou o âmbar nos seus olhos e transformou-os em ouro derretido. Senti-te no momento em que mudaste. Eu estava a 200 milhas de distância numa reunião do conselho e senti como um punho no peito. O teu lobo chamou e o meu respondeu. Dirigi pela noite. O meu lobo não me deixaria fazer mais nada. Mas tu não podias ter sabido o que eu era. Uma luna prateada, ninguém vê uma. O meu lobo sabia. O vínculo sabia. Passei 31 anos a perguntar-me por que é que nenhum companheiro apareceu para mim. Por que é que a deusa da lua parecia ter esquecido o rei Alfa? Eu tinha feito as pazes com isso. Eu tinha aceitado que governaria sozinha. A sua voz embargou-se. E então, esta noite, senti-te e compreendi. Ela não se esqueceu. Ela estava à espera até que estivesses pronto. Até que estivesses forte o suficiente. Forte o suficiente. Eu estava de joelhos em correntes. Tu seguraste uma loba luna prateada por 10 anos através de pura força de vontade. Tu sobreviveram 18 anos de abuso e isolamento sem quebrar. Entraste naquele salão de julgamento sabendo o que fariam contigo. E não imploraste até não haver outra opção. E mesmo assim, mesmo de joelhos, ainda estavas a lutar. Ele atravessou a sala. Ajoelhou-se à frente dela. Este rei, este lobo mais poderoso vivo. E pegou nas suas mãos enfaixadas com uma reverência que a fez prender a respiração. Tu és a pessoa mais forte que eu já conheci. E tu és a minha companheira e eu juro-te pelo meu lobo, pela minha coroa, por cada respiração que me resta no corpo, ninguém jamais te magoará novamente. As lágrimas vieram então. Não as lágrimas silenciosas e controladas de uma mulher que aprendeu a chorar silenciosamente para não perturbar os lobos a dormir nos quartos acima. Estas eram lágrimas reais, soluços altos, desajeitados, trêmulos que abalavam todo o seu corpo e encharcavam a frente da camisa de Anone enquanto ele a puxava contra o seu peito e a segurava através de cada onda disso. Ela chorou pela menina que tinha chegado ao complexo Blackthorn sem nada. Ela chorou pela adolescente que quase morrera de pneumonia sem ninguém para notar. Ela chorou pela mulher que tinha passado todas as luas cheias enrolada numa bola no chão, a lutar contra o seu próprio lobo, aterrorizada com o que aconteceria se alguém descobrisse a luz prateada que vivia dentro dela. E ela chorou porque estava a ser abraçada, porque alguém a estava a abraçar, e eles não a estavam a soltar. E os braços à volta dela eram quentes e fortes, e cheiravam a cedro e fumo, e pertenciam a um homem cujo lobo o tinha levado 200 milhas pela noite porque a dor dela o tinha chamado. Anthony segurou-a até os soluços acalmarem, até a sua respiração se estabilizar, até ela adormecer contra o seu peito, o seu cabelo prateado espalhado no seu colo como um rio de luar. E mesmo assim, ele não se moveu. Sentou-se na beira daquela cama no escuro, a sua companheira a dormir nos seus braços, e fez planos silenciosos e metódicos para cada lobo que a tinha tocado. 3 dias depois, o Tribunal Real reuniu-se. Celeste sentou-se ao lado de Anthony na plataforma elevada, vestida de prata e branco, cores que tinham sido escolhidas pela sua chefe de casa, uma mulher formidável mais velha chamada Bridge, que tinha dado uma olhada no vestido cinzento arruinado de Celeste e o tinha incinerado prontamente. O cabelo prateado de Celeste tinha sido escovado até brilhar, caindo até a sua cintura em ondas que captavam a luz do enorme lustre acima. As bandagens nos seus pulsos tinham sido substituídas por delicadas algemas de prata, joias, não correntes, desenhadas pelo ferreiro pessoal de Anone, para cobrir as feridas em cicatrização, ao mesmo tempo que serviam como um lembrete para todos na sala do que a matilha Blackthorn tinha feito. Anthony não tinha pedido a Celeste para estar presente. Ele tinha lhe perguntado se ela queria estar. Uma distinção que a fez olhar para ele por um longo momento antes de acenar. Eu quero ver o fim.
e assim ela sentou-se ao lado do rei Alfa, na plataforma de julgamento, e observou enquanto os lobos que tinham construído as suas vidas sobre o seu sofrimento eram responsabilizados. O ancião Harwick foi despojado da sua posição e do seu estatuto de ancião. Ele presidiu a um tribunal que violou a lei soberana, permitiu a mudança forçada de um lobo protegido e permitiu que uma acusação de traição fosse apresentada sem provas. Ele viveria os seus dias na reforma, mas viveria sabendo que o seu nome, outrora falado com respeito em todos os territórios, agora não significava nada. O Beta Ronin foi rebaixado para o posto mais baixo de lobo de patrulha e transferido para um posto avançado de fronteira tão remoto que não aparecia na maioria dos mapas. A sua expressão de despedida, uma mistura de descrença e fúria impotente, enquanto os guardas o escoltavam para fora do salão, deu a Celeste um choque agudo e inesperado de satisfação. Mas o verdadeiro acerto de contas foi Thessaly. Ela foi levada perante o tribunal sob restrições, as mesmas restrições de ferro que ela tinha ordenado colocar em Celeste. Se isso foi coincidência ou instrução deliberada de Anone, Celeste suspeitou da última. O cabelo de Thessaloburn estava sujo e emaranhado. O seu vestido esmeralda tinha sido substituído por uma simples túnica cinzenta. Ela parecia pequena sem a sua crueldade, diminuída, como uma cobra sem as suas presas. Anthony leu as acusações ele próprio. A sua voz era medida e precisa, cada palavra colocada com o cuidado de um homem a colocar pedras numa parede que ficaria para sempre. Thessaly Graves, você é acusada de orquestrar o aprisionamento ilegal e a mudança forçada de uma loba-luna soberana. Você é acusada de extração de sangue não autorizada. Você é acusada de fabricar alegações criminais para justificar perseguição pessoal. Você é acusada de 18 anos de abuso sistemático contra um membro vulnerável da sua matilha, incluindo, mas não se limitando a, negligência médica deliberada resultando em doença quase fatal. Cada acusação caiu como um golpe de martelo. Thessaly estremeceu a cada uma, a sua compostura a rachar e a estilhaçar-se até que ela estivesse a tremer nas suas restrições, os seus olhos a percorrer a sala em busca de aliados que não existiam. Eu não sabia o que ela era. Nenhum de nós sabia. Se eu soubesse que ela era uma luna prateada, então o quê? Terias acorrentado-a em ouro em vez de ferro. A expressão de Anone não mudou. A tua crueldade não foi acidental. Não foi ignorância. Foi sistemática. Tu visaste o lobo mais vulnerável da tua matilha porque podias, porque te dava poder, porque não havia ninguém para te impedir. A boca de Thessaly trabalhou sem som. A sentença é o exílio permanente de todos os territórios aliados. Os teus privilégios de lobo são revogados ao abrigo da secção 9 do pacto. Não terás nome de matilha. Não terás posto. E se alguma vez fores encontrada dentro das fronteiras de qualquer território sob a minha jurisdição, serás tratada como uma renegada, e lidarás com isso em conformidade. Foi no mundo deles um destino pior que a morte. Um lobo sem matilha era um lobo sem identidade, sem comunidade, sem proteção. Thessaly passaria o resto da sua vida nas margens, indesejada, sem nome, sozinha. Da mesma forma que Celeste viveu durante 18 anos. Enquanto os guardas levavam Thessaly para fora do salão, Celeste encontrou os seus olhos. Ela não disse nada. Ela não precisava. A luz prateada que brilhava fracamente nas suas íris, uma marca permanente do despertar da sua loba, dizia tudo. Tentaste quebrar-me. Tornei-me algo que nem sequer consegues compreender. Nas semanas seguintes, o mundo de Celeste transformou-se tão completamente que ela por vezes sentia que estava a viver o sonho de outra pessoa. O complexo de Anone tornou-se a sua casa. Genuinamente a sua casa, não um lugar onde ela era tolerada ou meramente abrigada, mas um espaço que se reorganizava à volta da sua presença, como se a tivesse estado à espera. A equipa tratou-a com uma diferença que inicialmente a deixou profundamente desconfortável, até que Bridge, a chefe de casa, assentou com uma chávena de chá e uma expressão franca. Eles não se curvam à coroa, querida. Eles curvam-se ao lobo. Tu carregas a luz da luna prateada. Todos os metamorfos vivos podem senti-la. Tu fazes as pessoas sentirem-se seguras apenas por estares na sala. Era verdade. Celeste tinha notado isso. A forma como os lobos relaxavam na sua presença. A forma como as discussões acalmavam quando ela passava. A forma como os membros feridos da matilha curavam mais rápido quando ela visitava a ala médica. O poder do seu lobo estava a transbordar de maneiras que ela estava apenas a começar a compreender. E com a ajuda de Anone,
e a ajuda da vasta biblioteca real que continha textos sobre lunas prateadas que remontam ao pacto original, ela estava a aprender a canalizá-lo deliberadamente. Anthony, por sua vez, foi uma revelação. Celeste esperava que o Rei Alpha fosse autoritário, distante, político, um homem cujo vínculo de companheiro era um trunfo a ser gerido em vez de uma ligação a ser acarinhada. Ela não poderia estar mais errada. Ele era imponente, sim. Realizava reuniões de conselho com um foco e autoridade que não deixavam espaço para dissidência. Ele gerenciava disputas territoriais com uma justiça que fazia até o lado perdedor reconhecer seu julgamento. Ele administrava seu complexo com precisão militar e esperava nada menos que excelência de cada lobo sob seu comando. Mas com Celeste, ele era algo totalmente diferente. Ele trazia livros que achava que ela poderia gostar e os deixava em sua mesa de cabeceira sem comentários. Ele passeava pelos terrenos com ela à noite, o vínculo deles zumbindo entre eles como um batimento cardíaco compartilhado. E ele ouvia quando ela falava sobre seus anos em Blackthorn, não com a simpatia performática de alguém que se sentia obrigado, mas com a atenção quieta e constante de alguém que estava construindo um quadro completo da mulher que amava, porque ele a amava. O vínculo havia garantido a conexão, mas o amor real, escolhido, deliberado, cresceu por si só. Celeste via isso na maneira como sua expressão se suavizava quando ele a olhava do outro lado de uma sala lotada. Ela sentia isso na maneira como a mão dele encontrava a parte inferior de suas costas sempre que caminhavam juntos. Um gesto inconsciente de proximidade que dizia "meu" em uma linguagem mais antiga que as palavras. Ela também o amava. Ela amava sua seriedade e o sorriso raro e devastador que irrompia através dela. Ela amava a maneira como ele se ajoelhava para falar com as crianças do bando no nível dos olhos. Ela amava que ele lesse textos históricos por prazer e discutisse com filósofos mortos há muito tempo nas margens. Ela amava que o lobo mais poderoso do mundo tivesse dirigido 200 milhas no escuro, porque sentiu a dor dela e não podia suportá-la. A cerimônia da luna aconteceu na noite da próxima lua cheia, um mês após o salão do julgamento. Toda a capital se reuniu na grande corte, um anfiteatro aberto sob o céu, cercado por carvalhos antigos cujas raízes corriam mais fundo que as fundações da cidade. Milhares de lobos de todos os territórios aliados preencheram os assentos de pedra, seus rostos voltados para a plataforma onde Anthony e Celeste estavam sob um dossel de seda prateada. Celeste usava branco. O vestido foi encomendado por Bridget e confeccionado por artesãos de 3 territórios diferentes. Uma criação fluida de seda e renda que capturava a luz da lua e a segurava de modo que Celeste parecia carregar sua própria luminescência. Uma mulher iluminada por dentro. Anthony estava ao lado dela no formal preto do Rei Alpha, seu cabelo escuro penteado para trás, sua expressão contendo a intensidade particular de um homem prestes a fazer um voto que pretendia cumprir até que as estrelas escurecessem. A alta anciã, a loba mais velha dos territórios aliados, uma mulher de 112 anos que se lembrava de histórias que sua avó contara sobre a última luna prateada, realizou o ritual de união. Ela falou as velhas palavras. Ela invocou a deusa da lua. Ela uniu suas mãos com um cordão de prata que pulsava com uma luz pálida no momento em que tocava sua pele. E quando o ritual foi completo, quando o cordão se dissolveu em luz que afundou em suas mãos unidas e selou o vínculo permanentemente, irrevogavelmente, eternamente, Anthony se virou para Celeste. Ele segurou o rosto dela em ambas as mãos. Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros, anéis âmbar brilhando, e disse as palavras que ela nunca ousara imaginar que alguém diria a ela. Você é minha luna, minha companheira, minha rainha. E todo lobo em todos os territórios conhecerá seu nome. Não porque eu o ordeno, mas porque você o conquistou. Você sobreviveu ao que teria destruído qualquer outra pessoa. E você saiu brilhando. Eu tive tanto medo por tanto tempo. Tive medo do meu próprio lobo. Medo do que ela era. Medo de que se alguém soubesse, eles tentariam destruí-la. E eles tentaram e falharam porque você é uma luna prateada, Celeste. Você é a lua feita carne, e a lua não se quebra. Ela apenas espera a escuridão passar. Ele a beijou então na frente de milhares, sob a lua cheia que brilhava acima como uma bênção. A multidão explodiu, uivos subindo de todas as gargantas, humanas e lobas, um som tão enorme que parecia abalar a própria terra. Lobos jogaram a cabeça para trás e cantaram para o céu. E o som não era apenas celebração, era reconhecimento.
Um antigo reconhecimento primal de que a Luna Prateada havia retornado, de que a linhagem não estava perdida, de que as histórias contadas ao redor de fogueiras não eram apenas histórias. Celeste sentiu tudo. Ela sentiu o vínculo com Anthony, sólido e quente e permanente como pedra. Ela sentiu a alegria do bando lavando-a em ondas. Ela sentiu seu lobo, o magnífico lobo prateado que ela temia e aprisionara, e finalmente libertara. Ela sentiu seu lobo se acomodar no centro de seu peito, com uma satisfação tão completa que era quase dolorosa. Ela olhou para a multidão. Milhares de rostos, milhares de lobos que haviam viajado centenas de milhas para testemunhar este momento. E na última fila, quase invisível, ela avistou um pequeno grupo do bando Blackthorn. Lobos de baixa patente, servos, os quietos que nunca tinham falado com ela, mas que também nunca tinham sido cruéis. Eles estavam chorando porque sabiam o que ela tinha sido e podiam ver o que ela se tornara. Celeste, a ômega sem bando, que esfregava o chão e dormia nos aposentos dos servos, e sobreviveu a 18 anos de isolamento, abuso e crueldade. Celeste, que foi arrastada perante um tribunal acorrentada e forçada a revelar o lobo que havia escondido por terror. Celeste, que foi encontrada por um rei que sentiu sua dor a 200 milhas de escuridão e veio por ela sem hesitação. Celeste, a Luna Prateada, companheira do rei Alfa e a loba mais poderosa que o mundo vira em 400 anos. Ela ergueu o queixo. A luz da lua capturou seu cabelo prateado e o incendiou. Ela se abaixou e pegou a mão de Anthony, a mão de sua companheira, a mão de seu rei, e a segurou com força. Ela nunca o deixaria ir, e ele também não. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.